Bom dia, irmãos. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui na capela, nesse culto da manhã, nosso estudo da Epístola de Tiago. Eu gostaria de convidá-los nesse momento a abrirem lá para o nosso verso de memorização, Tiago capítulo 1 e o verso 20. Ontem eu achei que eu dificultei um pouco para os irmãos. Nós vamos hoje só mencionar Tiago, aí o capítulo e o verso, assim, Tiago 1, 20. Aí a gente repete ou recita, né, o verso e depois nós mencionamos novamente Tiago 1, 20. Ok? Estão prontos? Então vamos lá. Tiago 1, 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1, 20. Mais uma vez. Tiago 1, 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1, 20. A última vez. Tiago 1, 20. Porque a justiça... Não. Amém. Vocês já estão melhores do que eu. Amém. Então vamos lá. Vamos fazer uma oração e entrar no nosso estudo. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar. Senhor nosso Deus, nós neste momento recorremos à ajuda do céu para estudarmos a Tua palavra e pedimos a iluminação do Teu Espírito e que o Senhor venha nos guiar através dessa epístola. E que ao nós estudarmos, o Senhor venha falar individualmente a cada um de nós, de forma particular, e venha nos revelar a Cristo, a Tua beleza, a Tua santidade, e também revelar o nosso pecado. E nos dê o dom do arrependimento, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Alguém aí já perdeu a paciência? Ficou cheio de ódio? E tentando resolver as coisas com as próprias mãos. A ira do homem não opera o quê? A justiça de Deus. E a justiça de Deus é o que revela o caráter de Deus, é o que manifesta o caráter de Deus. Todas as vezes que nós nos iramos e queremos resolver as coisas com a nossa ira, com a nossa raiva, com a nossa justiça, nós não manifestamos a justiça de quem? De Deus, né? E nós sabemos que quando nós falamos da última geração, é ela que é responsável em manifestar a justiça de Deus, em revelar o caráter de Cristo, não é verdade? Então o livro já dá uma indicação que se nós não vencermos a ira, a impaciência, a raiva, a amargura, nós não poderemos manifestar a justiça de Deus, o seu caráter. O capítulo 1 de Tiago fala sobre a perfeição de caráter, um tema bastante explorado, né, nas nossas convocações e congressos, mas eu vou explorar ele uma vez mais e vou levar em consideração que muitos de nós ainda não estudou esse tema, ok? Não vou assumir que nós já sabemos e talvez eu acabe deixando alguém para trás. O tema do capítulo 1 é tribulações e tentações aperfeiçoam o caráter, ok? Esse é o tema. Quando nós estamos estudando a Bíblia, é muito interessante nós tentarmos ler várias vezes o capítulo e definir qual vai ser o tema, do que se trata o capítulo. Nós não podemos pegar em simplesmente um versículo ou algo que nós gostamos sobre aquele capítulo para definir o tema, mas nós temos que ver qual é a ideia central do capítulo. E eu coloquei aqui tribulações e tentações aperfeiçoam o caráter. Dê uma olhada no versículo 1, aqui está a introdução da epístola, Tiago 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Verso 2. Meus irmãos, tende grande... O que nós devemos ter? Gozo, alegria, felicidade. Quando é que devemos ter alegria, gozo e felicidade? Quando cairdes em várias tentações. E aqui no versículo 2, essas tentações aí nós vamos ver que está se referindo a tribulações, a provas,
não necessariamente a tentação que é o desejo pecaminoso. Isso vai falar mais adiante, a partir do verso 12. Veja o verso 13, que fala que tipo de tentação, de prova é que nós devemos nos regozijar quando passamos por ela. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então aqui está falando de prova, né? O versículo 13 diz assim: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Então existe uma distinção entre a tentação que vem sobre nós, que é na verdade uma prova, e a tentação que é o nosso desejo pecaminoso carnal. Deus não traz sobre nós desejos pecaminosos para nos tentar desta forma. Mas Deus, Ele permite e Ele traz provas, tribulações, e muitas vezes essas provas e tribulações são tragas pelas nossas próprias decisões erradas. Mas nós temos que admitir que Deus permite e até mesmo por vezes trazem provas e tribulações, tentações que provam a nossa fidelidade e confiança a Ele para que nós venhamos a desenvolver o nosso caráter cristão. E quando nós passamos por essas provas, essas tentações que têm o sentido de tribulações, nós devemos fazer o quê? Regozijar, porque nós sabemos que elas servem como um degrau para que nós avancemos no aperfeiçoamento do caráter cristão. Se você está querendo atingir a perfeição de caráter, você não pode temer passar por tribulações e provas. Na verdade, nós deveríamos orar a Deus, se preciso for, para refinar o meu caráter, permita que eu passe por provas e tribulações. Porque o nosso coração está tão endurecido, alguns de nós estamos tão rude, né, pela prática do pecado, pela condescendência com o pecado, que para tirar a mancha da nossa alma é necessário provações duras, tribulações duras, que vão nos fazer ajoelhar e orar a Deus e clamar pelo poder dele. Assim foi com José. Aqueles que já leram Patriarcas e Profetas sabem que José era um menino mimado. José era o tipo de menino que tinha tudo na mão, tudo que ele queria ele tinha, os seus desejos eram atendidos, ele recebia a maior atenção no lar, o carinho do pai. E aí quando ele passou por aquela provação de ser vendido como escravo, diz que foi uma provação tão grande, uma humilhação tão grande, um desespero tão grande que ele passou, que a única coisa que restou para ele era se apoderar das promessas de Deus que o seu pai havia ensinado. E aquelas promessas se tornaram uma realidade na vida dele. E diz que em um dia, Deus, através daquela tribulação, conseguiu desraigar da vida de José o que ele havia cultivado através de uma vida inteira. Uma tribulação terrível, mas foi necessário para o aperfeiçoamento do caráter. Nós não devemos temer a escola da aflição. É claro que a natureza humana, ela não se inclina a aceitar a escola da aflição, a tribulação. Mas nós devemos, na concepção de um verdadeiro cristão que busca a perfeição de caráter, olhar para a escola da aflição em um ângulo diferente. Saber que elas contribuem para a nossa salvação e o aperfeiçoamento do caráter, né? Agora, nós devemos regozijar pelas tribulações. Como eu já mencionei, algumas tribulações são tragas pelas nossas próprias decisões erradas. Então não é esse tipo de tribulação que nós deveríamos regozijar. Esse tipo de tribulação deveria trazer tristeza ao nosso coração, né? Quando nós estamos colhendo as nossas escolhas erradas. Então, que tipo de tribulação devemos regozijar? Dê uma olhada comigo em Mateus capítulo 5. Existe uma tribulação que todo cristão terá de passar, e quando passar, ele terá de ter maturidade para lidar com ela. Ok? Mateus capítulo 5, vamos lá.
A partir do verso 10, diz assim, qual é a primeira palavra do versículo 10? Ok, bem-aventurado, né? Bem-aventurados, ou seja, regozijai-vos, tende gozo, ok? Sede feliz. Sois vós, quando é que nós somos bem-aventurados? Ok, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, qual é a razão da perseguição, da tribulação que os servos de Deus hão de passar? Por causa da justiça, ok? Todo aquele que quer viver piamente, uma vida piedosa em Cristo Jesus, há de padecer perseguição. O Espírito de profecia diz que nos últimos dias os nossos maiores inimigos não serão os de fora, serão, na verdade, os de dentro, os próprios adventistas do sétimo dia que não permanecerem fiéis. De forma alguma eu estou sugerindo que o remanescente sai da igreja adventista. Eu não concordo com esse conceito que existe, né? O remanescente é o restante dos adventistas que permanecem fiéis até o fim. Okay? Mas, no entanto, nós sabemos que a igreja é composta do joio e do trigo, e os piores inimigos do trigo nos últimos dias serão o joio, e não necessariamente os ímpios que não creem na mensagem, né? Então a Bíblia declara aqui que bem-aventurado somos nós quando nós sofremos perseguição por causa da justiça. Isso é muito importante nós levarmos em consideração esta palavra, por causa da justiça. Muitos de nós somos perseguidos por causa da nossa conduta errada, da nossa maneira errada de expressar a verdade, da nossa agressividade, talvez muito taxativa, arrogante, cheio de justiça própria, e aquilo traz perseguição sobre ele, e não é esse tipo de perseguição que Cristo quer que nós tenhamos ou passemos. Dê uma olhada no versículo 9, justamente o verso anterior, quando fala da perseguição por causa da justiça. Bem-aventurado quem? Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ou seja, um verdadeiro filho de Deus, ele na verdade é um pacificador. Ele tenta alcançar o coração do seu irmão. Ele tenta transmitir a mensagem de Deus de uma forma pacificadora. Mas ainda assim isso não será o suficiente nos últimos dias. Ainda assim, os servos de Deus serão perseguidos por causa da justiça e devemos nos considerar bem-aventurados. Devemos regozijar nesse tipo de tribulação e não agir como se fosse que algo estranho está acontecendo conosco. O que está acontecendo? Eu prego a verdade, estou promovendo a justiça, não estou sendo arrogante, não estou sendo taxativo, mas ainda assim sou discriminado, sou perseguido, sou caluniado. Por que isso está acontecendo comigo? Você não deveria agir como se fosse que é algo estranho que está acontecendo com você, porque aqueles que buscam a promover a justiça serão perseguidos, assim como foram os profetas do Israel antigo. Dê uma olhada no versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e o que mais diz aí? Mentindo. Disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos. Uma linguagem semelhante a de Tiago, regozijai-vos, tende gozo, né? Porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram quem foi perseguido? Os profetas que foram antes de vós. Agora eu pergunto para vocês, de modo geral, os profetas foram perseguidos pelos gentios ou pelos próprios israelitas? Pelos próprios israelitas, ok? Também pela liderança da igreja, né? Agora, eu gostaria também de fazer um parênteses, que quando nós falamos que aqueles que pregam a justiça serão perseguidos, eu não quero que os irmãos associem aqueles que pregam a justiça com ministério de sustento próprio, ok? Porque existem pessoas que pregam a justiça dentro da obra organizacional.
Eu conheço homens, pastores fiéis que estão pregando a mensagem, estão fazendo um trabalho de grande influência dentro da organização, mas mesmo esses têm sido caluniados por vezes, não sempre, nem por todos. Mesmo esses têm sofrido oposição do seu trabalho, ok? Os que pregam a justiça, quer estejam na obra da organização ou na obra do sustento próprio, todo aquele que quer viver piamente tem que entender que mais cedo ou mais tarde ele sofrerá perseguição por causa da justiça. E nós não devemos temer isso. Nós não devemos, de certa forma, deixar de pregar a mensagem, deixar de ensinar o povo de Deus, porque nós tememos perder a nossa reputação, a nossa posição. Ok, vamos continuar aqui, voltando agora para Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, nós lemos também aqui o versículo 3. Vamos ler de novo o verso 2 e o verso 3. E aí eu vou mostrar um contexto para vocês do que significa ser perseguido pela justiça nesses últimos dias, ok? Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera o quê? A paciência. Ok? Lembra o que o Apocalipse diz sobre a última geração? Apocalipse 14, verso 12, vamos lá. Tenho certeza que você se lembra, talvez os seus neurônios ainda estão despreguiçando, se despertando. Apocalipse capítulo 14, verso 12, diz assim: aqui está o quê? A paciência. Lembra o que faz nós desenvolvermos a paciência? A prova da nossa fé faz desenvolvermos a paciência. E os santos nos últimos dias têm o quê? A paciência. E qual é o contexto de Apocalipse 14, verso 12, quando apresenta um povo que desenvolveu a paciência? Veja o verso 9. Veja se eles não estão passando por tribulação por causa da verdade. Olha o contexto da época. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Então nós vemos aqui que quando a Bíblia apresenta um povo que é paciente, que guarda os mandamentos de Deus, o contexto é intolerância religiosa, perseguição religiosa que acontecerá nesses últimos dias. Nós, adventistas do sétimo dia, teremos de enfrentar a ira do dragão através da união da igreja e do Estado, passando leis religiosas que tirarão os nossos privilégios na sociedade. Provavelmente perderemos nosso emprego, provavelmente a nossa conta bancária será encerrada, os nossos imóveis serão confiscados. E isso fará com que o povo de Deus cada vez mais desenvolva qual atributo? A paciência. A paciência requerirá paciência para nós passarmos por essas coisas nos últimos dias. Eu estou falando aqui de uma teoria, mas eu gostaria que os irmãos levassem isso com vocês. Nós precisamos, como cristãos, desenvolver paciência na tribulação. Porque é fácil ter paciência quando tudo está certinho, quando nada está indo contra a nossa vontade ou contra a nossa inclinação. Mas quando as coisas saem do comum, quando nós somos provados, afrontados, caluniados, perseguidos, injuriados, injustiçados, é aí que a ira do homem se manifesta, mas quando a ira do homem se manifesta, a justiça de Deus não se manifesta. E nós precisamos manifestar a justiça de Deus quando nós sermos atribulados e perseguidos. Amém? Vamos voltar lá a Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Vamos ler agora o verso 4. Olha só, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. Para por aí, medita nessas palavras.
Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita. A paciência tem uma obra a fazer, sim ou não? Sim. Deus requer que nós desenvolvamos a paciência, porque quando nós temos paciência, nós conseguiremos atingir uma obra. Que obra seria essa que a paciência vai nos ajudar a desenvolver, a realizar? Olha só o restante do verso 4. Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Qual é a obra que a paciência nos ajudará a desenvolver? A perfeição de caráter, né? Que tipo de perfeição de caráter está falando aqui? O amadurecimento do caráter cristão. Não, nós vamos falar sobre perfeição, porque visto que o capítulo aborda sobre perfeição, precisamos entender mais sobre o que é perfeição, né? Mas aqui está falando do amadurecimento do caráter cristão, a perfeição de caráter, né? Refletir o caráter de Cristo quando ele viveu nessa terra. E a paciência vai nos ajudar a alcançarmos este tipo de perfeição. Essa palavra paciência, em algumas traduções, talvez alguns de vocês tenham a Bíblia que tem essa tradução, vem como perseverança. Alguém aí tem alguma Bíblia que diz perseverança? Eu vi algumas mãos levantadas. Elas são sinônimas neste contexto, né? Ou seja, a pessoa que é perseverante, ela vai conseguir desenvolver o caráter de Cristo. Vocês já conheceram pessoas inconstantes, que não são perseverantes? Nós estamos em uma geração que é desta forma. Uma hora alguém diz, não porque eu vou fazer isso, porque é assim que Deus está guiando a minha vida, porque eu tenho que desenvolver esse projeto, é esse o trabalho que Deus quer que eu faça. E aí, daqui a pouco, a pessoa perde aquele entusiasmo, aquele ânimo, não é bem assim, desistiu, começa alguma coisa, não termina. São pessoas inconstantes, não são perseverantes, não são pacientes, são inquietas. E isso, na verdade, acaba atrapalhando o desenvolvimento do nosso caráter. Eu digo isso para vocês porque nós estamos vivendo em uma geração assim. Eu tenho observado nos jovens, visto que eu tenho trabalhado com jovens, existe uma inconstância muito grande nos jovens de hoje. Eu não sei exatamente as razões, talvez a forma que eles foram criados, sem o trabalho, sem o ensinamento de perseverar, né? Eu lembro que, quando eu era pequeno, a minha mãe me colocava para catar folha no jardim. Eu devia ter assim, uns 5 anos, alguma coisa desse tipo, 6 anos. E quando ela pedia isso, aquilo me frustrava muito, porque eu queria brincar. E aí ela dizia que eu tinha que catar folha no quintal. E aí eu sentava no quintal, né, com aquela má vontade, sentava lá e ficava catando as folhas ao redor de mim. Quando eu terminava, eu ia mais adiante, sentava e começava a catar a folha. Mas você acha que a minha mãe me tirava da minha tarefa só porque eu estava com aquela má vontade, com aquela birra, né? Fazendo o serviço daquele jeito? Deixa perseverar, deixa desenvolver a paciência. Hoje os jovens não são criados dessa forma, as crianças não são criadas dessa forma. Não, é muito pequenininha. Né? Dá lá um menino já grande, né? Vai carregar um saco de 2 quilos. Não, muito pesado para ele. Eu acredito que essa é uma das razões do porquê nós vemos tanta inconstância nos nossos jovens de hoje. E talvez adultos também tenham manifestado esse tipo de temperamento. Se nós queremos desenvolver a perfeição de caráter, nós temos que ser o quê? Perseverantes, pacientes. Continuar o caminho que nós estamos trilhando. Eu cansei de ver diversas pessoas passarem em lugares como estes, em vários lugares do mundo, e que hoje não estão perseverando no caminho da santificação. Vieram empolgados com a verdade. A verdade presente é isso aí, vamos reformar a vida, vamos viver para o Senhor.
Vamos fazer as reformas, vamos fazer o nosso devocional, vamos ter o nosso culto familiar e dar um pouquinho de tempo, eles começam a abrir mão disso, desistir daquilo, quando vê, desistiram. Não foram pacientes, não foram perseverantes. E isso fez com que eles não desenvolvessem o quê? O caráter, a maturidade de caráter. Queremos atingir a perfeição de caráter? Temos que ser perseverantes. Temos que perseverar quando passamos por provas, quando passamos por momentos bons, quando ouvimos verdades que acalentam o nosso coração, que dizemos, nossa. Lembra dos discípulos quando ouviram a voz de Jesus dizer que o coração deles ardia? Mas às vezes nós ouvimos as verdades e são verdades repetidas e nós nos cansamos delas. Vocês sabiam que foi isso que aconteceu com a Igreja Apostólica? Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, diz que os apóstolos se cansaram da verdade e começaram a trazer novos ensinamentos. Eu já vi pessoas se cansando da verdade. E a verdade perdeu aquele poder transformador na vida dela. Perseverar, ser paciente para desenvolver a perfeição de caráter. Agora, existem 4 definições de perfeição que eu gostaria de mencionar para os irmãos. Quando nós falamos, de sermos perfeitos, completos, sem faltar coisa alguma, então realmente está falando de uma perfeição plena aqui, né? A primeira definição de perfeição é a perfeição absoluta. A perfeição absoluta pertence somente a Deus e não a nós. Nós não podemos alcançar a perfeição absoluta. É por isso que muitas pessoas não gostam de ouvir essa terminologia, perfeição. Eles dizem, perfeito é só Deus. Deus não erra. Deus é infalível. Deus é onisciente, todo-poderoso. Quem poderá atingir a perfeição absoluta? Ninguém. Esse não é o tipo de perfeição de que Tiago está falando e que quer que nós desenvolvamos. A perfeição absoluta pertence somente a Deus. Nós podemos errar, sim. Anjos não caídos tiveram má compreensão sobre os argumentos de Satanás contra Deus e alguns deles viram que aqueles argumentos estavam equivocados. Então isso mostra que eles eram falíveis, que eles poderiam tomar decisões erradas, poderiam compreender de forma errada. E não é esse tipo de perfeição que Deus espera de nós, a perfeição absoluta. Não, Deus não falha. Deus é perfeito. Deus sabe todas as coisas. Ele não tem dúvidas, né? Existe um outro tipo de perfeição, a perfeição de natureza. Esse tipo de perfeição nós atingiremos em que ocasião da nossa redenção? Na glorificação, na segunda vinda de Cristo, ok? A perfeição de natureza é uma natureza que não tem aquela disposição, aquela inclinação para o pecado, ok? Não que ela não possa escolher se afastar dos caminhos de Deus, como fez Lúcifer, os anjos que caíram, Adão e Eva, né? Tiveram uma natureza perfeita, mas escolheram a transgredir a lei de Deus. Mas a perfeição de natureza, que também influencia na nossa saúde, na nossa estrutura física, somente na segunda vinda de Cristo, e não é o que Tiago está falando aqui nesse versículo. Temos a perfeição da rendição do caráter no momento da conversão. Quando nós entregamos o coração a Deus, nós somos perfeitos em Cristo Jesus na esfera que nós estamos, na luz que nós temos, nas oportunidades que recebemos, somos perfeitos em Cristo Jesus. Se nós realmente rendemos o nosso coração a Deus, atingimos a perfeição cristã. E existe uma quarta definição de perfeição, que é o amadurecimento do caráter, que nada mais é que atingirmos
o caráter moral de Cristo quando ele viveu nesta terra. Amém? Esses dois últimos conceitos de perfeição é o que nós temos que alcançar ainda nesta terra, ainda nessa vida, que é a rendição do caráter, ter uma conversão e amadurecer o caráter para refletirmos o caráter de Cristo, quando ele viveu nessa terra. Nós temos que entender também que a perfeição plena e completa da qual Tiago está falando não é uma perfeição que não tem espaço para desenvolvimento. Ou seja, alguns quando ouvem isso, atingir a perfeição de caráter, eles acham que você está dizendo que você pode alcançar um nível moral ou espiritual da qual você não pode mais crescer, porque você atingiu o teto. Esse conceito de perfeição é errôneo, ok? O amadurecimento de caráter aqui nessa terra é você estar em todos os aspectos da sua vida em harmonia com a vontade de Deus, dentro da luz que te foi concedida, e não existe nenhum capítulo desconhecido na sua vida. O que seria esse capítulo desconhecido? Alguma área da sua vida, talvez que você não saiba, né? Que você ainda está em rebelião contra Deus. Então, o amadurecimento do caráter, você vence todas essas rebeliões contra a vontade de Deus. Agora, eu pergunto para vocês, uma pessoa então que venceu todas as rebeliões contra a vontade de Deus, está vivendo em harmonia com a vontade de Deus, pode ela ainda assim desenvolver o caráter ainda mais? Eu pergunto para vocês, Adão e Eva era perfeito quando estava no Éden? Ele poderia ainda assim desenvolver o seu caráter? O Espírito de Profecia diz que quanto mais ele estivesse em contato com o Criador, ele poderia continuar desenvolvendo o seu caráter em perfeição. Então, a perfeição da qual a última geração tem que alcançar é, na verdade, estar em harmonia com a vontade de Deus, refletir o caráter de Cristo quando ele viveu nessa terra, ou seja, na esfera humana, mas quando nós formos transladados pela graça de Deus, nós poderemos ainda crescer em perfeição durante toda a eternidade. É por isso que a doutrina da perfeição se torna ofensiva a muitas pessoas. Pode ser que elas compreendam mal, mas pode ser que nós transmitimos de forma equivocada às pessoas. Eles pensam, mas como assim, né? Estaremos crescendo toda a eternidade? Você diz que nós vamos atingir a perfeição aqui nessa terra? Mas a perfeição é, na verdade, você não está em nenhum ponto em rebelião contra Deus, mesmo desconhecido. Ok, vamos avançar mais um pouco em nosso estudo. Existe uma parábola que ilustra bem esse conceito. Vamos a Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, e o verso 26 e 29. Eu vou ler rapidamente para nós avançarmos. Na verdade é Marcos, ok? Marcos capítulo 4, verso 26 a 29. Uma parábola, Jesus ensinando sobre a perfeição de caráter, dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão. De que forma o grão estaria? Cheio, maduro, né, na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então, através dessa parábola, Cristo está nos ensinando a doutrina da perfeição de caráter e do amadurecimento do caráter. Eu pergunto aos irmãos, quando o agricultor, ele lança semente à terra, a semente é perfeita, sim ou não? É perfeita. Ela é madura? Não, mas é perfeita. E quando a semente ela germina, é perfeita, sim ou não? Sim. Está amadurecida? Não. E aí aquela plantinha ela cresce, se desenvolve. Ela é perfeita, sim ou não? Mas ela é madura? E aí ela dá o fruto.
Ela está perfeita, sim ou não? Sim, está perfeita, mas não está o quê? Madura. E aí o fruto, ele amadurece. E aí nós atingimos o amadurecimento do caráter cristão. E aí é que vem a colheita, que seria a segunda vinda de Cristo, né? É isso que nós devemos desenvolver na caminhada cristã. A nossa vida deve estar em constante progresso. O Espírito de Profecia diz assim, eu gostaria de ler uma citação para vocês. Está em Orientação da Criança, na página 162. Na verdade, eu vou ler uma antes da Orientação da Criança. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é o que diz aqui, ó? Fácil alcançar a perfeição de caráter. Não é uma tarefa fácil, requer perseverança, paciência. Não se herda caráter perfeito e nobre. Não o recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por o quê? Esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Continuando. Deus dá os talentos e as faculdades mentais, nós formamos o caráter. É formado por... De que forma que o caráter é formado? Combates árduos e relutantes com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Parábolas de Jesus, na página 331, deixa claro que deve haver um constante combate, uma perseverança, uma paciência para vencermos o nosso próprio eu, as inclinações pecaminosas. Agora sim, a Orientação da Criança, na página 162. Nossa vida pode ser de que forma? Perfeita em cada estágio. É o que nós estávamos falando, né? Da semente ser perfeita. Ela germina, ela é perfeita. Ela cresce, ela é perfeita. Agora eu pergunto para vocês, se a planta que cresceu, ao invés de ela desenvolver para o próximo estágio, ela retroceder, ela é perfeita? Ela deixou de ser perfeita. O cristão que deixa de se desenvolver e crescer em graça, ele deixa de ser perfeito. Porque não está havendo a rendição do caráter em cada etapa do desenvolvimento cristão. Nossa vida pode ser perfeita em cada estágio de seu desenvolvimento, contudo, se o propósito de Deus para conosco se cumpre, haverá o quê? Constante progresso. Uma planta para ser perfeita, ela deve estar constantemente em progresso, em crescimento, até atingir o amadurecimento. E assim deve ser com o nosso caráter também. Agora, eu pergunto para vocês, será que a pessoa que atingiu a maturidade de caráter, ou seja, atingiu a perfeição plena da qual Tiago está falando aqui, ela se sente perfeita? Uma vez, um teólogo da nossa igreja estava falando sobre a perfeição e ele apresentou o seu conceito e alguém que estava na congregação não concordou. E estava do lado do amigo dele, que hoje é pastor, e ele diz assim, olha só, ele disse que não podemos alcançar a perfeição de caráter, mas eu já estou 3 meses sem pecar. E aquele pastor que ouviu essas palavras do seu amigo, um dia quando eu estava conversando com ele, ele me contou essa história. E logicamente eu fiquei envergonhado de ouvir essas coisas. Muitos acabam tendo repulsa da doutrina da perfeição porque é da forma que ela é apresentada. Será que nós podemos andar por aí nos sentindo melhores, cheio de justiça própria, e chegarmos ao ponto de dizer, eu estou em harmonia com a vontade de Deus dentro da luz que eu recebi? É possível o crente se gabar disso? Como é que o verdadeiro cristão se sente a respeito de si mesmo?
Vamos ao livro de Jó, capítulo 9. Nós vamos encerrar com esse pensamento. Eu gostaria de ter avançado um pouco mais no livro, mas nós vamos parar por aqui mesmo. Vamos a Jó, no capítulo 9, ok? Jó, capítulo 9. Lembrando que Jó é um tipo de quem mesmo? Nós falamos isso ontem. Dos 144 mil, porque a tribulação de Jó, ela se torna um tipo da tribulação que os 144 mil há de passar no tempo de angústia. Nós sabemos que nem mesmo os 144 mil se sentem dignos, e por isso que eles pleiteiam com Deus no tempo de angústia, sem a certeza que estão realmente honrando o nome dele. Então, se aqueles que atingem a maturidade de caráter, estão vivendo no tempo de angústia, não estão sendo afetados pelas pragas, ainda assim não se sentem dignos, e isso eu acho que diz algo a respeito de como deve ser a nossa experiência cristã em relação a isso. Olha só, em Jó capítulo 9, a partir do verso 19, ele diz assim: quanto às forças, eis que ele é o forte. E quanto ao juízo, quem me suscitará contra ele? Verso 20. Se eu me justificar, ou seja, se eu disser que eu sou justo, a minha boca faz o quê? Me condenará. Ou seja, se eu falar que eu sou justo, eu já estou reprovado. Continuando. Se for perfeito, então ela me declarará de que forma? Perverso. A pessoa que realmente atingiu a perfeição de caráter, ele não se sente desta forma. Ele não consegue, na verdade, reconhecer. A verdade é que ele se acha indigno e quer desenvolver ainda mais em amor, em perfeição. Quer ser mais semelhante a Deus. Afinal de contas, nós falamos que o desenvolvimento pode durar a eternidade inteira. Pode não, vai durar, né? Vamos continuar a ler agora o versículo 21. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. Então nós vemos aqui que uma pessoa que atinge a perfeição de caráter, ainda que seja o amadurecimento do caráter cristão, ele não vai se gabar, ele não vai ser orgulhoso, cheio de justiça própria, se sentir melhor do que os outros. Intolerante. Nós devemos cuidar dessas coisas para que nada venha atrapalhar o desenvolvimento do nosso caráter. Então, por hoje, eu deixo isso com vocês. Queremos desenvolver o caráter perfeito? Temos que perseverar, ter paciência nas tribulações, sabendo que as tribulações são ferramentas de Deus, a escola de Deus para nos moldar. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar na nossa caminhada cristã. Vamos nos colocar de joelhos e encerrar com uma oração. Pai Celestial, nós aprendemos que o Senhor usa a escola da aflição para desenvolver o nosso caráter. E nós oramos que o Senhor possa, se for necessário, nos refinar na fornalha ardente. E que o Senhor possa desarraigar de nós o mau temperamento e os maus traços de caráter que nós cultivamos durante a nossa vida. Esvazie de nosso eu e nos preencha com Teu Santo Espírito. Nós oramos uma vez mais que o Senhor nesse momento venha derramar a chuva temporã e a chuva serôdia sobre o Teu povo. E que ela venha revigorar a nossa alma e nos conduzir a toda a verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.